Olá, boa noite a todos. Quando comecei a gravar esses vídeos, eu pensei muito sobre as consequências de tudo que poderia vir como um leigo, sem ser pregador, mas simplesmente uma ovelha desgarrada, necessitada de auxílio aqui na terra, porque todas as criaturas que nasceu nos últimos 60 anos padeceu de um mal horrível. De um lado, a vontade de ser cristão, a Igreja de Jesus Cristo agonizando, e do outro lado, a Igreja do Concílio Vaticano II nascendo, e uma criança nascer numa época dessa com o, o destino de passar por todas essas dificuldades. Uma criança inocente que não sabe nem o catecismo, começando a aprender pelos seus pais, depois com os catequistas, que a partir daí passamos a ter doutrinas do Concílio Vaticano II no nosso dia a dia, e os nossos pais prevenindo sobre a Igreja de Jesus Cristo, onde ela não permitiria nenhuma mudança, onde as promessas de Cristo era que as portas do inferno não iria prevalecer contra a sua igreja, e uma criança com o seu princípio de cristão, querendo a conversão. Eu, por exemplo, posso contar de mim, porque eu, como não sou um pregador, eu não vim com o dom de pregar, mas sim com o dom de sofrer, com o dom de passar por todas as crudelíssimas perseguições do demônio, da carne e do mundo. Passei por tudo isso e entrei em sofrimento espiritual desde que nasci, sempre dentro do meu coração a perseverança dos meus pais pedindo para esperar em Deus. E aí começamos a minha caminhada, eu mais 7 irmãos, e tudo com um pouco de desânimo no coração, porque não via na igreja atuante nenhuma alegria, nenhum conforto, nenhuma verdade concreta para que nós pudéssemos acreditar que Jesus estava no Santíssimo Sacramento. E foi esses últimos sete décadas que nós passamos em silêncio, em sofrimento. E aí, nesse período, surgiu algumas pessoas como Dom Lefebvre, Dom Antônio de Campos, e fomos lá e fomos cá e deu em nada. Continuamos em silêncio, em oração e penitência, fazendo orações, rezando o rosário e esperando na providência divina. Chegou agora nos anos de 2018 até 2022, pessoas lançando uns ensinamentos da igreja antiga sobre a igreja tridentina. Comecei a pesquisar com toda a perseverança, procurando ver
como encontraria um caminho. Aí vem, mais uma vez, algumas discórdias que fizeram esmorecer um pouco a nossa esperança no sentido de igreja católica verdadeira, porque para ela ser verdadeira, ela tem que ter a aprovação de Cristo, senão nada é constituído verdadeiro, senão quando Cristo está presente na igreja e nos corações dos fiéis. E aí encontramos pessoas com fome e sede de justiça, encontramos pessoas lutando, depois com os contras e os a favores vão esfriando, a gente sente o esfriamento das pessoas, e eu mantive o meu fervor, a minha fé inabalável, como ovelha, me sentindo aqui na terra uma ovelha desgarrada, procurando o bom pastor. Encontro nas Sagradas Escrituras e nos livros santos a esperança que quem perseverar até o fim será salvo. E a perseverança pode ser no sentido ministerial e pode ser no sentido real. E por isso, para vocês que passaram o mesmo que eu passei, desde o Concílio Vaticano II até hoje, que procuraram dentro da igreja ministerial e não encontraram, procure refletir sobre o sentido real, onde está realmente a igreja de Jesus Cristo, prometida por ele no último dia da sua ascensão ao céu. Ele falou que mandaria o Espírito Santo, que ia confortar os corações daqueles que sentiam a falta de Jesus quando ele foi elevado ao céu. A mesma coisa, esse mesmo Jesus que subiu, que vais ver de subir para o céu, virá do mesmo modo. E esta fé nas promessas de Cristo, que ele ficaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é esta fé que nos pode manter vivo, esperançoso e vendo de uma maneira especial como viver esta fé, esta graça e este catolicismo prometido por Cristo no dia da sua ascensão ao céu. Por isso, muitas vezes a gente se sente desanimado por falta de companheiros aqui na terra. A gente procura nos companheiros às vezes uma palavra de conforto, e às vezes por causa das advertências de Cristo, ele falou: cuidado com os falsos cristos e os falsos profetas. Então nós também temos que se acautelar com os falsos cristos e os falsos profetas. Mas quando uma pessoa fala segundo o coração de Deus e mostra para as pessoas que não é necessário fama, nem glória, nem nada neste mundo, mas sim a presença real de Jesus Cristo nos nossos corações. Com isto nós alcançaremos o perdão e a graça santificante e a perseverança final. Por isso, eu vi uma pessoa dizendo que na igreja de hoje não se sabiam fazer nem o sinal da cruz. Eu, todos os dias, ao anoitecer, todos os dias ao amanhecer, antes do sol nascer, eu faço com todo amor e perseverança o sinal da cruz 3 vezes, na testa, na boca e no peito, em honra da Santíssima Trindade. Por isso, vamos refletir sobre o meu depoimento, e quem tiver também passado semelhança como eu, que faça o seu depoimento para nós
unirmos na fé, na esperança e na caridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.